Bom, pessoal, chegou a hora agora. Agora eu vou ver se eu vou conseguir colocar a porta sozinho aqui e se o trabalho ficou bom, ficou bem executado, né, nas dobradiças de fato, né? Então eu já estou aqui com uma chave e o parafuso na ponta dela para me preparar para colocar aqui no suporte das dobradiças, né? Eu tenho os dois suportes aqui com 2 parafusos cada um, 4 parafusos no total. Eles têm uma placa aqui móvel, né, de regulagem, que você pode mover a porta conforme você quiser, conforme você queira um melhor ajuste na carroceria, né? Tem aqui o limitador de abertura, né? Não sei se vocês vão estar podendo enxergar, mas é o limitador de abertura que dá o segundo estágio da porta, né? Mantém ela aberta quando você quer, né? E a porta em si aqui do meu lado, né? Ela é meio desajeitada para pegar. Por curiosidade, vocês sabem quanto pesa uma porta dessa aqui da Brasília no estado de montagem que está praticamente completa? 21 quilos. Não é muito, né, em termos absolutos, mas para você segurar sozinho, né, numa posição desajeitada e com uns poucos segundos ali para realizar operações críticas, acaba sendo meio complicado, né? Então, vamos lá, mãos à obra, porque agora chegou a hora. Então, para vocês se familiarizarem, olha que interessante o mecanismo, né? Então aqui, ó, né, o parafuso, aí você tem uma estrutura móvel lá dentro, ó, tá? Para cima, para baixo, isso aqui permite o acerto da porta, né? Aí a montagem aqui, interruptor, aqui está o limitador e aqui a outra armação. Então é aqui que nós temos que prender as nossas dobradiças, certo? Aqui, ó, que já estão no seu lugar, né? Então, vamos lá. Vamos lá, começou. Primeiro problema. Por que eu fui entrar com a porta desse jeito? Será que eu vou conseguir virar? Tem pouco espaço físico aqui. Não deu. Vamos lá. Corta a produção. Pronto. Que tal fazer a coisa certa e já entrar com a porta no lado certo, né? É bom, né? Vamos ver então. Eu vou apoiar ela aqui no chão. Tá? Vou tentar deixar a dobradiça contra o suporte. Já vou pegar um parafuso aqui, tá? É inox, ele tá encaixado aqui na chave, tá? Não tá magnetizado, porque inox não magnetiza. Então deixa eu deixar a chave aqui numa posição mais ou menos na mão. Abre o vidro. Vamos ver aqui. Ups! Vamos ver. Cadê a terceira mão agora? Agora que seria bom ser um polvo. Vamos lá. Jesus, pesado, né? Pera aí. Não, eu acho que não tá sendo ergonômico a minha posição aqui. Quer ver? Eu vou dar as costas para vocês um pouquinho. Mas é pelo bem das Brasílias. Provavelmente assim, né? Ó. Vamos apoiar aqui. Limitador. Não tá pescando a rosca aqui. Agora pescou. Aí. Aí. Opa. Sim, eu tenho um pequeno alívio agora. Vamos ver. Opa. Aqui, ó. Deixa eu segurar na maçaneta. Aqui. Vamos pegar um parafuso de baixo aqui. Agora eu queria que fosse de aço. Ó. Não. Aí. Caixa. Aí, meu filho. Opa. Pronto. Aí. Ok. É isso, é normal. Aí, tarari, parará. Beleza? Beleza, a porta tá no lugar. Pelo menos. Vamos ver se
Vamos ver agora se a abertura dela não está pegando em algum lugar, no paralama, coisa assim. Não posso fechar ainda, totalmente, né? Porque eu coloquei ela provisoriamente. Vamos ver. Opa, não. Então, já notei a primeira irregularidade. O que eu faço agora? Agora eu vou regular as dobradiças no sentido, né, horizontal delas. Porque daí o que eu faço? Eu puxo essa porta para trás ou para frente. Aqui vocês não estão podendo ver, mas eu estou percebendo que ela está muito para frente. Então a borda dianteira dela está pegando aqui na quina do paralama. Então agora é uma questão aqui de eu afrouxar, desafrouxar, né, um trabalho meio cansativo, repetitivo. Mas vamos ver o que eu consigo aqui de resultado final. Eu já vou terminar com a montagem dos parafusos, botar o pino do limitador e pelo menos essa parte está pronta. Depois o resto é acabamento, são pormenores, né? Então, até daqui a pouquinho vamos ver o que eu consegui disso aí. Ó, vou tentar uma coisa até então inédita aqui. Em vez de colocar um arremate plástico aqui, eu vou colocar essa borracha que é do tubo do para-choque do Fusca, do Fusquinha antigo, né? Aquele que tem o famoso poleirinho, né? Então vamos ver, ela me permite uma passagem maior aqui dentro e ela faz uma vedação melhor do que apenas o arremate. O arremate ele esmaga e faz o acabamento, né? Então vamos ver o que eu consigo. Olha, pessoal, não é que nós conseguimos, ó, já está no lugar. Consegui a borracha fazer um bom acabamento. Agora eu vou fazer um ajuste aqui, um ajuste fino, basicamente para prender um pouco mais essa porca, para eu poder ter ângulo de acerto no espelho, e tá feito. E ó, praticamente não vibra mais, ó. Maravilha, maravilha. Isso aí, pessoal, terminamos, graças a Deus. Então vocês estão vendo aqui atrás de mim já a porta no lugar, certo? Ficou uma colocação assim bem coerente, né? Acredito que pequenas falhas, pequenas distorções sejam, né, impossíveis de eliminar, porque o carro foi mexido, né? Foi restaurado, foi feita a parte de funilaria, né? Então ele deixou de ser o que ele era originalmente quando saiu da fábrica, né? Ele apenas está mantendo a sua característica natural, né, de originalidade, né? Resgatando como ele nasceu, né? Então assim, o que eu quero dizer? Que tudo que a gente pode fazer, né, pode ficar um pequeno defeito, né? Mas aquela coisa, né? Você busca uma excelência no resultado final. O objetivo é alcançar o resultado final onde esse carro fique o mais bonito possível, fique funcional, fique confiável. E aquela história, agora que eu me apeguei, não posso mais me desfazer desse carro, então eu tô fazendo para mim, né? Tô fazendo para mim com todo o coração, com toda a paixão, com todo o carinho, né? E essas pequenas falhas eu aceito, né? Como parte do desafio, né? Ninguém é perfeito, né? Nós somos apenas criaturas aqui que estamos tentando fazer o nosso melhor, né? Isso aqui já é demais. Eu nunca imaginava que eu pudesse estar fazendo tudo isso, né? Não faço ainda, né? Como eu digo para vocês, não faço ainda profissionalmente, né? Como eu gostaria. Mas o que está acontecendo? Eu estou procurando melhorar esse meu pequeno talento, né? Que eu acho que Deus me despertou em algum momento, né? Estou procurando melhorar ele a cada dia, né? Tem gente muito boa naquilo que faz, isso é ótimo, isso é uma bênção, é o que eu sempre digo. Talento, capacidade, talento e capacidade que você pode transformar em produtividade, em algo tangível, né? Algo que você vê o resultado, que você se envolve física, mental, emocionalmente, e você vê o resultado como isso aqui, é uma bênção, né? Uma bênção no mundo, né? Então tá aí, pessoal. Foi trabalhoso. A parte de regulagem especialmente me consumiu a maior parte do serviço, né? Do tempo. Mas finalmente está aqui. Agora o carro não fica mais aberto. A porta abre e fecha normalmente, né? Ó. Tá aí. A borracha ainda é nova, né? Da porta, ela tá se assentando. Mas enfim, não tem mais aquele jogo, aquela queda que tinha antigamente devido ao desgaste excessivo, né, das dobradiças, né? Agora é cuidar e fazer a lubrificação, né, permanente, né, que inclusive era uma das tarefas da revisão do carro. A cada revisão todas as portas e mecanismos de fechadura eram conferidos e lubrificados. Então por que eu vou falhar com isso agora, né? Isso aí, pessoal. Graças a Deus, porta no lugar. E depois que eu partir para o resto do interior, daí a montagem da forração de porta, detalhes ali de acabamento, né, itens que em princípio não quebram tanto a cabeça da gente. Beleza? Isso aí. Valeu, obrigado mais uma vez por estarem me acompanhando e aquele abraço.